ceia do Senhor. O que é que a gente tem para conversar sobre a ceia do Senhor? Vamos ver o que é que está reservado para a gente trocar algumas ideias sobre ceia do Senhor, tá? Então tá aqui. Não é uma questão de opção, tá? Mas de obediência. Lembrando que não é aquela obediência que se não fizer, você vai para o inferno. Se você não fizer, Deus não vai lhe abençoar. Se você não fizer, você vai entristecer Deus. Não, não é isso. Deus está no patamar muito acima disso, dessa tolice, dessa criancice que a gente tem, que a gente inventa para, bem intencionados, a gente forçar as pessoas a serem ou fazerem o que a gente acha que elas devem ser ou fazer. Então Deus não atua com isso, tá certo? O ladrão da cruz nunca tomou uma ceia, nunca. E Deus ama, né, amava e ama, né, o ladrão da cruz e igualmente a mim. Eu não sou em nada para Deus, para o amor de Deus, mais especial do que aquele rapaz, né? Então não tem sentido a gente ficar usando esses medos pagãos, entendeu? Não tem sentido. Quando é uma obediência, é obediência, mas não quer dizer que se não obedecer, o inferno vai ficar mais alegre. Isso é tolice, isso é coisa pequena. E Deus não trabalha com essas coisas, né? Deus trabalha com pessoas, ama pessoas. Quando você ama, você não usa esse tipo de artifício. Você crê na obra do Espírito, você não precisa ficar criando medos, o bicho papão, né, para forçar as pessoas a serem ou fazerem, né, o que você entende que deve ser feito. Então, considerações sobre a ceia. Então está aqui. Participar da ceia é relembrar, memorizar o amor. Quando você participa da celebração da ceia, você está memorizando, você está rememorizando, relembrando o amor de Deus. Não é estar presente ou se envolver no ritual. Então, lembrando disso, não é você estar no ritual ou você ter um ritual. Não é isso que é ceia. Isso é instrumento para a ceia, mas é instrumento substituível. Tá? Tem gente que até se o vinho não tiver gosto de vinho, não serve. Eu já servi em, não me lembro aonde, mas eu já servi a celebração da ceia com vinho, com suco de vinho, aqueles de pó, né? Então foi feito o suco e foi colocado, né? Aí depois alguém estava questionando, pastor, o senhor acha? Olha só, como nós somos. O senhor acha que isso é aceito por Deus? Um suco de vinho, né, feito desse pó artificial. A ceia não é aquilo. Aquilo é apenas um instrumento que pode ser substituído por qualquer outra coisa. Ceia, vamos ver se ele vai lembrar aqui, né? Mas não podemos ficar presos a isso. Participar é obediência, reverência, gratidão. Jesus instituiu manter viva a lembrança. Ele anseia que nós mantenhamos vivo em nós, não é? Porque isso nos alimenta. Nós temos uma tendência enorme de esquecer as coisas. E isso, segundo Jesus, nos conhecendo muito bem, é preciso que isso esteja sempre sendo relembrado na vida da gente. Terceiro, não é necessário pressão, medos, ameaças. Não é necessário. Inclusive, Paulo usa isso. Mas está errado. Não é necessário. Lá em 1 Coríntios, você vai ver lá Paulo até assustando, né? Mostrando para eles que, por causa da maneira errada que eles estavam fazendo a ceia, eles poderiam chegar. Por isso que há até mortes entre vocês. Não tem sentido. Isso aí Paulo está usando de um conteúdo que não é exatamente aquilo que Deus falou para ele. Com certeza. Não tem nada a ver. Entende? Mas aí é usado medos. Façam, senão o bicho papão,
né? Senão vocês vão adoecer, senão... Não tem sentido, não é bíblico esse tipo de coisa. Quarto, mesmo que os religiosos criem obstáculos, e a gente sempre cria, né? Embora a ceia é um direito de todo salvo pode participar da ceia. Mas como é que eu vou saber? Problema dele. Ele está dizendo que ele tem o direito de participar. Não é você que vai ter que policiar para saber se ele pode ou não. É problema dele. E o Joio inventou esse artifício para compromissos, né? Então, o Joio dentro da igreja inventa, né, medos para que as pessoas se sintam comprometidas, tem que tomar. E outra coisa, não é tomar em qualquer lugar, tem que ser aqui na igreja, aqui entre nós, entendeu? É colocar desses medos, é como se fosse para controlar as pessoas, né? Claro, eu acredito em boa intenção, mas não é o suficiente. Não é porque é boa intenção que eu posso fazer esse tipo de coisa. Isso demonstra a ausência da direção do Espírito. Porque o Espírito, ele nos guia a toda verdade. Entende? E por último, a verdadeira ceia do Senhor é no coração, na alma. Não é o físico, não é a bebida, não é o pão para comer, não é o ritual, não é o dia, não é o horário, não é quem está dirigindo a cerimônia, não é nada disso. É aquela coisa de você botar o carro na frente dos bois, né? Você dá importância às coisas e não ao sentido. Na verdade, é o sentido que é importante. As coisas não são importantes. Se você não tiver vinho, pão na hora, ainda assim você pode realizar a ceia. Só em você estar relembrando aquilo, só em você estar cultuando a Deus por aquilo que a ceia nos lembra, você já está celebrando a ceia. O resto é invencionice, o resto é criatividade e essas coisas todas. Mas é o relembrar, né, a ceia. Isto é a celebração. Tá bom? Muito bem. Na sequência,